Boa noite, senhoras e senhores. Vamos a mais um vídeo aqui no canal. E eu vou trazer o canal novo, né? O canal novo. Eu vou ter... Agora sim eu criei uma conta legal para o canal. É isso aí, é o nome mesmo aí que vocês estão vendo. A outra conta eu usava como e-mail e etc, várias coisas pessoais, e ficava estranho ter vários vídeos loucos que eu fazia, e também eu queria mudar o nome do canal e não podia. Enfim, eu criei esse aqui. Sejam bem-vindos. Agora sou declaradamente um youtuber semi-profissional, vou dizer assim, não, mas eu agradeço o seu like, a sua visualização, seja bem-vindo, o canal é seu também, etc. E vamos seguir aí, vamos lá, toca a vinheta. As vinhetas serão as mesmas, porque eu trouxe um tema aqui interessante que eu tenho ouvido bastante nas ruas, na rádio, na TV, na internet, e eu não concordei. É sobre o fanatismo dos eleitores do Bolsonaro com os eleitores do Lula, né? E muita gente fala, você é fanático do Bolsonaro, é igualzinho do PT. Não, vamos ver isso aí. A palavra fanatismo, cara, ela traz atrelada a ela o exagero. Isso é inegável, né? Todo mundo pode perceber aí. E também é definida como uma atitude exagerada, né? Completamente isenta de senso crítico. É irracional, cara. Realmente desprovida de qualquer razão, qualquer coisa próxima. Então fica bem difícil, né, a gente entender o fanatismo como coisa positiva. O fanatismo tem suas causas, né? Pode ser política, né, futebol, né, o esporte, ou religiosa. A não ser que tem pessoas que acham que Lula ou Bolsonaro sejam algum deus. Né? O Bolsonaro tem o nome de Messias, né? De onde vem esse fanatismo? Será que é do passado? Será que é de agora? Ou do intermédio? Assim, não tão passado assim? Os feitos do Lula como sindicalista, cara, foi uma coisa bastante positiva, bastante conteúdo, e eu acho que também serve ali por um motivo de orgulho, de identificação, né, cara? Ele teve uma infância muito difícil, uma vida difícil, né, cara? Meio pobre, passou fome, e conseguiu fundar um sindicato, Central Única dos Trabalhadores, e atuando como sindicalista, ele já arrastou milhões de pessoas afinizadas, né, com o seu discurso. E, cara, isso foi inegável. Isso aí tem a história, a biografia dele, fotos na internet, tem vídeo do Lula falando, né, no sindicato, e as pessoas nesse gesto aqui, cara, que é simbólico demais, né? Sim, né? Cara, você pode imaginar o que você quiser, mas não é assim, nem assim, é olhando para um palco, geralmente, ou algo que está em elevação, e onde tem uma pessoa em destaque ali, e o povo ali, assim, você pode pensar num astro de rock, num cantor, num orador, num padre, um pastor, mas era o Lula lá, como sindicalista lá, né, no sindicato, em cima do caminhão, falando, e milhões de pessoas já aplaudindo, vibrando. Já pode se trazer uma questão daí de fãs, né, ou seja, de fanatismo. Já podemos pensar nesse caminho aí. A sua luta também era justificável, ele lutava por melhores condições de trabalho, né? Lutava pelos trabalhadores e para os trabalhadores, salários e etc. Então isso já cria uma identificação com uma massa, bastante gente, né? Vamos dizer assim. E uma coisa louvável, ponto, bacana. E outro, que já vou deixar uma brecha para ele na política, foi que ele, como sindicalista, falava que, cara, nós não temos palavra, não temos voz dentro do governo, né? Ele queria conciliar, né, o patrão com o empregado, o latifundiário, o empresário, o cara da indústria com o trabalhador. Isso também, para alguns teóricos, estudiosos, vão dizer que isso não é impossível, mas o Lula tentou pacificamente, então ponto também. Os feitos do Bolsonaro como militar, a gente tem aí já uma situação um pouco crítica para ele. Ele acha que ele não vai ganhar muitos pontos, não. Foi quando ele tentou, para os militares, né, a melhoria de salários. Assim, eu quero o melhor salário para o militar. Eu não sei se foi os oficiais ou os soldados ou todos. Não sei para quem ele pediu aumento de salário. Mas você fala, você tem que investigar, tem que falar melhor do mito, porque, cara, não preciso. Ele foi preso. Ele tentou, cara, um ataque à bomba em diversos quartéis. E os seus superiores lá na época falavam que ele tinha uma atitude completamente assim desequilibrada, irracional, agressiva, né? E que não condiz com nenhum cara que se deva seguir, ser fanático por ele. Eu acho que não, hein?
Quem faz isso, então já vamos começar a repensar aí nessa equiparação aí entre fãs de um e fãs de outro. Então o passado dele como militar não teve muita coisa, ele foi paraquedista, professor de educação, se formou em educação física lá no exército. Cara, ele como militar, porque o militar, cara, o povo não se identifica com isso. Os militares sim podem se identificar com o Bolsonaro pela questão da melhoria de salário. Valeu, cara. Mas a história diz que não foi bem assim, ele não teve muita coisa que pudesse arrastar multidões. Não. O brasileiro gosta mais de ver uma bola rolando no campo, a rede balançando, tá ligado? Isso aí, acho que... E não um militar querendo acabar com o próprio... com a própria casa, querendo botar bomba, explodir tudo. Não. E o discurso dele sempre foi pesado, foi agressivo. Mesmo eu ia deixar esse discurso para quando parlamentar, mas na época de militar ele já falava um monte de coisa que os próprios militares não gostaram. Ele foi preso 2 anos depois da sua prisão, ele teve sua condenação lá, enfim, arquivada. E aí isso foi política pura. Aí ele se tornou vereador aqui no Rio e daí continuou, aí teve sua carreira política, né? Então isso não enche de orgulho brasileiro, isso não tem a cara do brasileiro, isso não é a identificação nenhuma. O Lula pode se dizer que sim, porque ele atingiu trabalhadores, e todo mundo é trabalhador. Bolsonaro ficou no campo dos militares, que é um campo fechado. Nem todo mundo é militar, e ninguém se identifica muito com isso. Ninguém tem muito orgulho disso aqui. Hoje a exaltação ao Bolsonaro não tem motivo intrínseco, por parte de dentro da pessoa, assim. O Bolsonaro mesmo não tem carisma. Isso não rola, cara. Diferente do Lula, diferente pra caralho. O Lula tem carisma pra cacete. Eu lembro do Glenn Greenwald, que foi entrevistá-lo. Ele depois comentou numa rádio lá em Nova York com um colega dele. E ele falou, cara, eu vou pegar o Lula de jeito. Agora eu vou encostar ele na parede, vou perguntar tudo, não sei o que. Ele vai estar ferrado na minha mão, porque eu vou persuadi-lo, não sei o que. Só que, cara, quando eu cheguei lá, eu tremi, o cara é simpático demais, ele é carismático demais, ele envolve a gente fica meio que, cara, emocionado e tudo, não tem como. Ele até me questionou, por que eu não perguntei isso? Por que você não perguntou isso, Glenn? Cara, ele é incrível. Diferente do Bolsonaro, que seus discursos não dá. Ele fala, ofende, dói, machuca. Discurso de exaltação à barbárie, ao terror, ódio, não, cara, isso não combina com ninguém. O brasileiro que se identifica com isso, cara, precisa ser analisado, porque, cara, o brasileiro ou o ser humano qualquer, né, cara? Isso não representa o povo brasileiro, cara, isso não é a nossa identidade, isso não é a nossa cultura, isso não é legal, não curto isso, você não curte isso, com certeza. Por mais que você esteja com sede de justiça, no fundo mesmo, você, quando ouve um discurso de um cara botando dedo na cara, falando, ele fala mesmo, isso aí tem que falar. Quando xinga e ofende, fala que bem feito, não te estupro porque você não merece, daí pra baixo. Cara, você no fundo não concorda não. Mas você tá indo numa onda porque você tá sendo levado, que eu vou mais tarde já chegar nesse ponto aí. A gente é muito influenciado. E outra coisa também, seus filhos não são nada simpáticos, não são nada carismáticos, sua família... Ele não é a família brasileira, a família Bolsonaro, o clã. Como é que pode um clã, a família se chamar de clã, cara? Não tem, isso não é identidade brasileira. O povo brasileiro não se identifica com isso. Não traz essa imagem do povo, a família, o clã Bolsonaro, cara. E por mais que ele tenha essa questão da família, do papo da família, não sei o quê, ele teve 4 mulheres, separou, aí não identifica, não cria aquela imagem de família. O Lula com a dona Marisa, cara, ela acompanhou ele desde o começo. Ou a Marisa com o Lula, no caso, né? Veio dela que também esteve lá na fundação do partido, né? E, cara, então peraí, né, cara? A gente já consegue se identificar, pelo menos com essa questão de família. O Lula ainda é mais família do que o Bolsonaro, cara. Esse grupo que se identificou com essas falas do Bolsonaro, com essa agressão toda, com esse discurso de ódio, cara, são pessoas que é um fanatismo, ou a pessoa está se vendo, está se olhando no espelho, né? Não é pelo Bolsonaro, não é pela carisma do Bolsonaro, é a pessoa que tem uma veia bem ruinzinha, está olhando um cara falar isso e está se vendo no espelho, né, cara? Tem isso também, não podemos pegar e comparar o fanático pelo Lula, com os discursos do Lula, com o fanático do Bolsonaro e seus discursos. Não dá, cara, isso aí não tem como. Geralmente são só palavras ditas também, o Bolsonaro só fala coisas, só fala.
Não faz, nem nunca fez, nem como militar. Ele tentou implantar bomba, explodir. Nem isso ele fez. O que o Lula fez? Cara, ele criou um sindicato para os trabalhadores, para melhor assisti-los, para ter uma seguridade ali, para ter uma estabilidade, melhor salário, garantias, direitos. Já é louvável, já é um ponto. Opa, Lula, tô contigo, eu sou teu fã. O Bolsonaro, como parlamentar, fez o quê, cara? Não fez nada. Ele, como parlamentar, era um vento, um fantasma. O que ele fez, cara? O Romário fez muito mais que o Bolsonaro como parlamentar. E fez coisa bacana, tá? Cidadania, cidadão mesmo. Projeto social bacana, entendeu? De olho no próximo, né? Bolsonaro, nada. Cara, de onde vem essa identificação, essa identidade, esse fanatismo? Eu já estou questionando de onde vem esse fanatismo. E quando o fanatismo, eu já questiono também. Cara, é um fanatismo saudável? E existe fanatismo saudável? Não. Mas os fanáticos do Lula e pelo Lula, cara, é muito mais justificável. Eu acabei de estou falando várias situações do Lula aqui. Ainda nem cheguei a ele como presidente. As últimas falas, agora como presidente, né, o Bolsonaro, as últimas falas dele foram todas agressivas, ofenderam a muita gente, foram atrozes, cara. Cara, eu não vou nem replicar, não vou nem falar nada. Todo mundo ouviu as falas. Quem aplaudiu precisa seriamente fazer um tratamento, porque isso não se aplaude, cara. Isso não é motivo de orgulho. O brasileiro não se orgulha disso de fato. O brasileiro mesmo não é assim. Quando ele fala, ele fala mesmo, isso é bonito, isso é foda. Quem fala assim tem problema. Já pensa, já trava logo. Opa, vê lá se o Lula faz isso com seus opositores, ou faz isso com... Não, o Lula nunca ofendeu ninguém assim. Nunca tratou ninguém dessa maneira. O Bolsonaro, nas últimas semanas aí, o que ele falou? Porra, tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Você para com ideologia, pare com futebol, Flamengo e Vasco, isso. Mas você aí que tá vendo, que se liga em política, não pode cair nesse conto. Por mais que ele tenha essa atitude de truculenta, né, discurso de ódio, de forma agressiva, de exaltar a barbárie e tal. Exaltar a barbárie aí, cara. Exaltar a barbárie não tem como. Mas assim, um discurso ofensivo, truculento, né? Você pode até pegar e falar, mas ele teve motivo para isso. Aí vamos lá. Teve motivo? Você pode me questionar. Falar, sim, ele teve motivo. Os coleguinhas de parlamento dele ficavam ofendendo a ele. Toda hora, ele ficou putinho e respondeu, retaliou. Tá, beleza, mas isso não é uma atitude de um parlamentar. Não cabe a ele a essa atitude. E isso não traz fã. As pessoas não deveriam ser fanáticas por ele por causa disso. Peraí, né, cara? Esses caras são o Estado, eles têm toda a máquina para ele. Leis, código de ética, de conduta, tudo, cara. Que alguém o ofendeu, um processando dentro do parlamento, dentro desses lugares aí, cara, meio político, lá em Brasília, não sei aonde, né? Na Leste, na ponte que partiu. Esses caras só vivem um processando o outro. E não responde. Vai tomar você, babá. Eu não vou falar palavrão que vai desmonetizar. Cara, isso é ridículo, isso é infantil. Os próprios colegas dele devem olhar pra ele assim, meio tipo... vergonha desse cara. Isso não é louvável, isso não é. Isso não traz fã. Não é justo, não justifica o fanatismo. Parte dos seus eleitores também, que se identificam com essas atrocidades, estão olhando para si próprio. Isso é fato. Então, olha, é um espelho. O Bolsonaro é um espelho, a pessoa se vê no Bolsonaro. Isso é um fato. Os outros demais vieram daquela onda do antipetismo, né? E isso foi um fato histórico que aconteceu aí, teve um processo muito grande, muito longo, com o advento da internet, investimento em tecnologia, inteligência artificial. Cara, isso demonizou muito o PT e a esquerda, eles vieram num ataque massivo. Você foi levado a isso. Por isso que eu falo, você, cara, no fundo do teu coração, você não aplaudiria essas coisas que o Bolsonaro fala. Você foi levado a isso. Né? Criaram-se um monstro, o comunismo, e você, com medo disso, com ódio disso, já é a tua defesa. Tua defesa também é atacar, é xingar, é ofender. E o Bolsonaro faz isso, você vai lá e idolatra ele automaticamente. Tem quem faça por mim. E teve muita gente que veio nessa onda do antipetismo. Então isso, cara, não é por causa do Bolsonaro em si, não é por causa dele ser carismático. Ele tem essa legião de fãs por outro motivo. O Lula, pelo contrário, o Lula, cara, é pelo Lula. A pessoa, além do Lula, é identidade. Vamos falar do Lula agora, né?
a exaltação ao Lula, cara, é por identidade, é por carisma, é por um monte de coisa, a pessoa é por comoção, a pessoa se solidariza. O cara saiu da miséria, da fome, da desgraça, e entrou num sindicato, montou um sindicato, atingiu a política, o Partido dos Trabalhadores, ele fundou o Partido dos Trabalhadores. O PT hoje é enorme, é gigantesco. Justamente por isso ele está trazendo esse povo com ele há mó tempão. Ai, é fanático, tudo fanático. Pô, eu aplaudo. Não condeno o fanatismo. É justificável. Pelo que ele fez, é justificável o fanatismo. O brasileiro se identifica com isso. Quantas pessoas eu vi chorando ao ver o Lula falar, cara? É incrível. O Glenn Greenwald, eu falei, o cara ficou emocionado, também ficou mole ali. Oh, porra, que cara é esse que tá falando comigo, cara? Não só ele, o Glenn Greenwald, o Obama, a rainha da Inglaterra botou o Lula para sentar do lado dela. Diversos líderes no mundo inteiro, ministros e chefes de Estado. Caraca, o Lula conquistou a todos eles, ele era queridíssimo. Cara, isso não tem como negar. E é saudável, o Lula não tem discurso de ódio, não aponta o dedo, não agride, não ofende ninguém. Pelo contrário. Então é justificável, é compreensível o fanatismo pelo Lula. E não é comparável com o fanatismo do Bolsonaro. Não esqueçam isso, cara. Parem com esse discurso. Né? O Lula não tem. Ele fala em Lula não ter. Olha o que ele tem. Diversos títulos de causa nobre, cidadão honorário, cara. Ele tem de cidadão. Ai, cara, eu vou falar aqui. São 17 medalhas de Gran Cruz, cara. São 4 medalhas do mérito. Títulos de doutor honoris causa a rodo em diversas universidades do Brasil e do exterior. Porra, que isso, cara? Ele tem um filme, ele foi enredo de escola de samba. Tem uma biografia aí, o filme dele, né? Cara, ele não sei como é que mais brasileiro não sente orgulho de um cara assim, né? É porque tem a questão do preconceito, né? Da xenofobia, dele vir do Nordeste, tem muita coisa, tem muita elite brasileira que é compreensível que eu não curta isso. É condenável, mas é compreensível, né, cara? Tá no sangue nobre dessa pessoa e vai fazer o quê? O Lula nunca atacou ninguém, cara. Ele recebeu um título de cidadão honorário de Curitiba, um deboche máximo, cara. Um deboche máximo, ridículo, porque teve órgão envolvido aí, cara. Teve poderes envolvidos aí. Não foi só... Porra, não que é isso, cara. Como é que permitem uma coisa dessa? E ele tá lá tranquilão, ele nunca atacou ninguém, nunca pegou um microfone, ou... Por mais que ele esteja preso, ele nunca escreveu uma carta querendo que eu quero que morra. Não, eu só não estupro esse cara porque ele não merece. Não, cara, ele tá tranquilão, ele tá pacífico lá. Ele tá genial, o cara tá cada dia mais velho, tá igual vinho, né? Vai ficando velho, vai ficando maravilhoso. Cara, então não tem muito o que comparar, cara. A vida política do Lula, ele como presidente, triplicou o seu movimento. Ele foi o presidente mais querido. Ele saiu com 80% entre bom e ótimo. Caralho, meu irmão. É um banho. Ele pega o Bolsonaro e Bolsonaro vira uma areia perto do Lula, cara. O fanatismo do Lula, as pessoas são fanáticas por ele, é compreensível. Sejam fanáticos por ele, sim, é saudável. Agora o Bolsonaro não é atroz, é horrível, é sombrio, só fala merda. Veja a diferença de um chefe de Estado, cara, que... queridíssimo, cara. O Lula foi fantástico, cara. Onde ele chegava, você vê as fotos dele, cara, todo mundo abraçava, o cara queria tocar ele como se fosse um messias, e com motivo, cara. Não é à toa, a pessoa, acordei com vontade de ser fã do Lula. Não, ele fez isso acontecer e a pessoa, em troca, por isso que eu falei, o Lula é uma identidade, é uma troca. A pessoa se vê nele e ele tem isso, tem esse carisma. Vocês são loucos. Ficar querendo comparar certas coisas. E o outro, do contrário, se tornou presidente com papo de que eu vou acabar com o comunismo. Olha só, o Lula fala em construir, fala em amor, em agregar, em doar, receber. O Bolsonaro fala em destruir, acabar. Cara, preste atenção nas falas do Bolsonaro, cara. As palavras, às vezes está na entrelinha ali, é uma palavra, tem um sentido. É sempre destruidor. E o cara que foi eleito por acabar com o comunismo. Mamadeira de piroca e kit gay, cara. Que isso, cara. As pessoas são fanáticas do Bolsonaro por causa disso. É problema delas lá. Mas na boa, não compara com os fanáticos do Lula, não, cara.
nem do Neymar, nem da Ana Maria Braga, nem do Bob Esponja. Não se compara. O Lula. Não queiram tornar essa mesma idolatria, né, do Bolsonaro e Lula iguais, porque isso é falta de reflexão, cara. Isso é falta de contexto, falta de história. Por favor, não façam isso. Vocês jornalistas, vocês aí que têm veículos de comunicação, que são formadores de opinião, não façam mais isso não. Isso é injusto, tá? E fica difícil ouvir certos jornalistas, certas pessoas falando isso, né, cara? Reinaldo de Azevedo, Raquel Sherazade, Vila, Marco Antônio Vila, muita gente, cara. Parem de falar isso do Lula e comparar o Lula com o Bolsonaro. Isso não cabe, não tem mais, não rola, tá? Vou ficar por aqui, eu acho que foi um pouco que eu falei. Valeu, vamos terminar. Fui.